Número 55. Salmos de número 55. Diz assim a palavra do Senhor: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite cercam sobre os seus muros iniquidade e malícias, estão no meio dela. A maldade adentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo, e consultávamos junto suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amém? Podeis tomar assento. Personagem bíblica que eu gosto muito é Davi, porque ele se mostra um homem comum, um homem sujeito aos mesmos problemas que nós enfrentamos, que nós possamos enfrentar em nosso dia a dia. E Davi está aqui relatando, pedindo para que Deus ouça a sua oração, que Deus venha inclinar os seus ouvidos e venha ouvir a sua oração e a sua súplica. Ele estava em um momento terrível, um momento de angústia, e ele pede algo a Deus para que Deus pudesse dar a ele asas para voar, asas como da pomba. Então ele iria para longe, ele iria para o deserto. Quantas vezes em meio a uma situação de aflição, uma situação de angústia, nós não chegamos a pensar isso: eu gostaria de ir para bem longe desse problema, eu gostaria de ter asas e voar para um lugar bem distante. Então Davi, ele chega ali naquele momento e ele diz que ele gostaria de ter asas para voar e se colocar bem distante. No versículo 6 ele diz: assim eu disse, a quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Quantas vezes pensamos: se Deus me levasse para bem longe desses problemas que estão chegando, disso que está se levantando. E muitas vezes pensamos: eu poderia ir para longe, me afastar de tudo isso, quando voltasse estaria tudo resolvido, estaria tudo bem. Mas Davi, ele chega à conclusão que ele não tem asas, e ele não poderia voar para longe. Então ele tem que enfrentar os problemas. Nós temos que chegar a uma conclusão que não podemos fugir dos nossos problemas, mas temos que enfrentá-los, temos que vencê-los, temos que chegar diante dos nossos problemas e resolver, pedir a Deus sabedoria. Quando fugimos
nós pensamos, aliviamos a nossa dor, aliviamos os nossos sentimentos que nos fazem mal. Quantas pessoas hoje estão fugindo dos seus problemas? Alguns buscam fuga na bebida, nas drogas. Tudo isso é uma fuga. Se esconde, se isolam, mas porém os problemas continuam. Se fosse bom se nós apenas nos escondêssemos dos nossos problemas, se apenas nos afastássemos dos nossos problemas e tudo se resolvesse. Mas os problemas, eles continuam. O profeta Amós, ele tem uma palavra e ele traz algo muito interessante, apenas um versículo, para que possamos entender o que o profeta está dizendo. Capítulo 5 de Amós, versículo 19, ele diz assim: é como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa e a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. O profeta, ele traz algo semelhante àquilo que nós estamos falando, que tem situações que não adianta fugir, tem situações que nós temos que enfrentar, nós temos que buscar em Deus uma saída, temos que pedir em Deus que nos dê sabedoria para enfrentar. E ele diz: é como se o homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Tem situações que quanto mais nós fugimos, mais pioramos. Tem pessoas que dizem: não, eu vou beber porque eu quero fugir de um problema. Acaba criando outros problemas. Tem pessoas que dizem: não, eu vou usar droga porque quando eu uso uma droga eu fico aliviado daquela tensão. Ele não resolve um problema, ele aumenta o seu problema. É isso que o profeta está dizendo. É como se um homem fugisse de um leão, pensando que fugindo do leão estaria livre, mas ele encontra um urso, ou entrando em uma casa, e quando ele encosta as suas mãos na parede, ele é mordido por uma cobra. A situação do homem que vive em fuga. Muitos tentaram fugir dos seus problemas. Foi Adão, Jonas, Pedro. Quantos homens da Bíblia já tentaram fugir dos seus problemas? Esses dias, na quarta-feira, em Suzano, preguei sobre Jonas. Jonas, ele pega um navio para fugir de uma situação. Não, eu vou para um lugar bem longínquo, eu vou investir em uma viagem para fugir daquilo que é o meu chamado. Quantos são os refúgios que hoje nós tentamos nos esconder? Mentira, omissão, ausência, adultérios, mudar de igreja, maquinar um problema. Quantas vezes nós estamos buscando maquiar o problema e não resolver uma situação? Davi, ele chega nesse momento e diz: quem me dera se Deus me desse asas, aí eu iria viajar para um deserto bem longínquo, eu iria para um lugar bem longe, e nada mais me alcançaria. Quando eu soubesse as notícias que os problemas tinham se acabado, eu voltaria. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que o justo, ele enfrenta lutas, que o justo, ele tem perseguições. Provérbios 24 diz assim no versículo 16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Porque 7 vezes cairão justos, não importa quantas vezes você vai ter que lutar, quantas vezes você está sujeito a uma queda, mas a palavra do Senhor diz que todas as vezes você vai se levantar. E vai se levantar por quê? Porque confia em Deus. O justo, ele não confia em si mesmo, mas ele confia em Deus. Porque 7 vezes cairá o justo, não importa quantas lutas vêm, quantas quedas nós venhamos a ter, mas a certeza que em todas elas nós vamos nos colocar em pé e vamos vencer. O que nos faz continuar a crer, o que fazia Davi, apesar de tantos problemas, ele continuar a ser rei, ele continuar
administrando sobre o seu povo ali, direcionando o seu povo. Apesar dos problemas, ele sabia que o bom seria se ele tivesse asas e pudesse fugir. Versículo 7 do capítulo 55 de Salmos, ele diz assim: eis que fugiria para longe, pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Ah, se eu tivesse asas, eu iria para o deserto, me escaparia da fúria do vento. Quando nós estamos passando um problema, é como um vendaval, é como um vento, é com fúria. Ele fala que o inimigo vinha contra ele e fazia muito barulho. Diz assim no versículo de número 3: pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. Com furor me odeiam. Ele diz, eles fazem barulhos a me perseguir. É como se vem um vendaval. Então ele está dizendo, olha, diante de um problema, eu gostaria de fugir. Você talvez esteja pensando isso. Diante desse problema, o melhor é eu fugir. O melhor é eu me refugiar em alguma coisa. Mas a palavra do Senhor vem nos ensinar que, olha, o justo, ele cai várias vezes, ele cai 7 vezes, mas o Senhor levanta ele todas as vezes. O que nos chama a andar com Deus, a caminhar com Deus, chamar Deus para o nosso problema, chamar para que Deus venha estar conosco. A promessa do Senhor é que ao passar pelo fogo, ou ao passar pela água, Deus estará convosco. A Bíblia nunca nos ensina que, olha, você não vai ter problema algum, mas em todos os problemas, Deus estará com você. Em todos os problemas, Deus vai caminhar com você. E Davi, diante do grande problema que ele estava enfrentando, o que ele faz? Quando nós vamos estudar a vida desses homens que venceram, que perseveraram, nós temos que nos perguntar como eles venceram, o que eles faziam em momentos de desespero, porque ele está, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Ele pedia para que Deus não ignorasse a sua oração, para que Deus ouvisse a sua oração. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, e ele pedia, atende-me, ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído. Atende-me, ouve-me. A perseverança na oração. Jesus nos ensina sobre a perseverança de orar. E ele traz um ensinamento sobre uma mulher que todos os dias ela ia à casa do juiz e pedia justiça. E aquele juiz olhava, essa mulher é uma coitada, não vou fazer nada, não vou ajudar. Mas ela insistia e todo dia ela batia na porta do juiz, até que aquele juiz disse, essa mulher me incomoda, eu vou atendê-la. E ele diz, olha, faça a mesma coisa na oração. Incomode na oração, vai diante de Deus até que Ele te atenda. A perseverança na oração. Então Davi nos ensina o quê? A perseverança na oração, pedir para que Deus ouça, para que Deus, Ele não se esconda da nossa súplica. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos pessoas de bem, não. É porque nós precisamos que Deus ouça a nossa causa. Que Deus venha atender. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído. Quando Jesus fala sobre aquela mulher, ele diz que aquela mulher batia na porta. Ela agredia a porta do juiz para que o juiz ouvisse ela e fizesse justiça por ela. Então Jesus diz, faça a mesma coisa. Na sua oração, faça a mesma coisa. Vá diante de Deus, peça. Não peça uma vez só não, peça 2 vezes, peça 3 vezes, até que Ele
te ouça e te dê uma resposta. Peça. E ele dizia: atende-me, ouve-me. Era uma súplica que Davi estava diante de Deus. E ele vai relatando tudo aquilo que ele está passando, tudo aquilo que ele estava vivenciando. Havia maldade na cidade, havia astúcia e engano, e estava nas ruas. E versículo 12 ele diz: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Veja bem que, além de um problema, ele tinha aqui uma decepção de um grande amigo que o havia traído. Um grande amigo que, no momento que ele esperava, tinha virado as costas. Não importa qual é a situação, então você deve buscar ensinamento na palavra de Deus, buscar para que possamos ter saídas para os nossos problemas, para as nossas necessidades. No versículo de número 16 ele diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Essa é a confiança que nós devemos ter diante de um problema. Temos um problema, temos uma necessidade. Você pode pensar: bom, eu vou fugir. Davi diz: olha, que se Deus pudesse me dar asas, eu voaria para um deserto. Mas ele chega e diz: não, não é essa a solução. Você pode pensar: eu vou me esconder na bebida, eu vou me esconder me isolando, eu vou me esconder nas drogas, ou tantas coisas, como tantas pessoas têm feito. Mas ele diz: eu, porém, tenho uma solução. Invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Eu, porém, tenho uma solução. Eu vou invocar o Senhor, e tenho a certeza que Ele virá ao meu socorro. Então nós temos que viver nessa confiança, continuar nessa confiança. Eu vou invocar a Deus, não importa se é de tarde, de manhã, ao meio-dia. Ele tinha certeza: olha, eu vou bater na porta do Senhor em oração, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu clamarei. O que é clamar? É em alta voz, até que ouça, até que Deus responda. Muitas vezes nós temos que ir a um lugar isolado e gritar a Deus: Deus, me socorre, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu não estou aguentando essa pressão, eu preciso de um direcionamento, fale comigo agora. Então Davi, ele traz um direcionamento. Eu, porém, olha, tem tantas coisas para fazer. Você pode fugir, você pode se isolar, você pode ir para um caminho de bebida, para um caminho de drogas. Porém Davi, ele diz: eu, porém, vou orar. E essa é a decisão que nós temos que ter. Eu, porém, vou orar. Eu, porém, vou clamar ao Senhor. Eu poderia desistir, eu poderia entregar os pontos, eu poderia dizer: não é assim mesmo, não tem saída. Mas Ele nos dá o direcionamento. Eu, porém, orarei. Então a palavra está nos chamando à oração. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Essa situação que você está vivendo, essa situação que te trouxe aqui esta noite, leve diante do altar, leve diante do Senhor, e tenha certeza que Ele te salvará, e Ele dará o escape. O Senhor dará a saída. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá
a minha voz. Ouvirá a minha voz. Momentos de opressão, momentos de guerra. Temos vários exemplos na Bíblia. Gideão, ele tinha tudo para temer. Ele não era preparado para a guerra. O inimigo sempre estava roubando. O inimigo sempre vinha contra o seu povo. E ele levantou um grande grupo para guerrear. E Deus disse para ele: não, são com poucas pessoas. E Deus levanta 300 pessoas. Mas ele creu que mesmo com poucas pessoas, com aquilo que ele olhava e dizia, não vai ser suficiente. Mas ele creu. Com aquilo que você tem, Deus vai te dar o escape. Não é com o que você pensa. Muitas vezes nós pensamos, se Deus me desse isso, se Deus fizesse aquilo, se Deus mudasse essa situação, eu não tenho isso. Deus vai fazer com aquilo que está nas tuas mãos. Com aquilo que você tem, Deus dará o escape. O que é necessário? A fé. Gideão não temeu. Outro que não temeu foi Josafá. Se levantou reinos contra ele, ele não tinha exército, e vem o profeta e diz: olha, nessa guerra você não vai guerrear, nessa guerra você tem que louvar. Há momentos que, no meio da angústia, no meio da tristeza, nós temos que começar a louvar. Há momentos que não é choro, não é clamar, mas é louvar. Há momentos que Deus nos dá o escape, quando começamos a louvar o seu nome. A melhor oração é o amor. Ame tudo aquilo que Deus te colocou nas suas mãos. Não despreze. Lute por aquilo que Deus tem te dado. Lute pela tua casa, lute pela tua família. Ore pela tua casa, não desanima. O Josafá creu e o Senhor o abençoou. Confia em Deus e creia nos seus profetas e prosperareis. Como nós vamos prosperar? Confiando em Deus. Confiança em Deus. O que tinha Davi? Davi tinha fé. Davi não fala de fé, fala de confiança. O que nós devemos ter? Confiança em Deus. Por isso ele diz: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Isso é confiança. Do Senhor vem a salvação. O Senhor dará o escape, o Senhor dará a saída, o Senhor vai responder a oração. Insista, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. O Senhor vai ouvir a tua oração. Confia no Senhor, confia. Não abra mão de confiar em Deus. Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Deus não nos deu um espírito de medo. Apesar de Davi falar: eu gostaria de fugir, eu gostaria de ter asas, ele não foge da situação. Ele percebe que ele teria que enfrentar aquela situação. E ele diz: olha, eu poderia fugir, eu poderia ignorar a situação, eu poderia me amedrontar, porém eu invoquei ao Senhor. Eu busquei segurança onde tem a segurança. Eu busquei respostas onde tem respostas. Abra a tua Bíblia em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo estava falando ao seu discípulo Timóteo: olha, Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu
um espírito de confiança. Confia em Deus. Deus dará o escape. Deus dará a saída. O que é necessário? Fugirmos, nos isolarmos, começar a beber, começar a usar drogas? Não. Davi diz: eu, porém, invocarei o nome do Senhor. O que o Espírito de Deus te chama nesta noite? Para oração. Eu não sei como você entrou aqui esta noite. Talvez você esteja passando por uma situação de angústia. Talvez você esteja passando por uma situação de medo. Mas confie em Deus. Ah, se eu tivesse asas. Ah, se eu pudesse fugir de todos esses problemas. Se eu pudesse estar bem distante de tudo isso. Mas Davi, ele diz: olha, apesar de eu pensar isso, não é a solução. Apesar de eu achar que isso seria bom, não é a solução. E ele diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Você confia nessa palavra? Diga: eu, porém, invocarei ao Senhor, e Ele me salvará. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Não importa qual é a situação. Talvez a situação para você é algo intransponível. É algo que você olha e diz: eu não posso resolver. Eu gostaria de fugir. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: eu vou te salvar. Eu vou tirar você dessa situação, para que você saiba que eu sou Deus. Para que você entenda que eu estou contigo. Eu já te abençoei, eu já te levantei. Não temas, porque eu estou contigo. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Criador, eu sou o teu Salvador. Sou eu que te abençoo, sou eu que te guardo, sou eu que te prospero. Talvez o dia foi perturbador. Pensamentos malignos, pensamentos contrários. Ah, é melhor desistir, é melhor parar. Ah, eu caí. A palavra diz: não importa quantas vezes você cai, Deus te coloca em pé. Nesta noite, o Senhor está dizendo: eu vou te levantar. Eu vou te levantar. Por isso, eu orarei a ti, e o Senhor me salvará. Eu entro em oração com você nesta noite. Nós entramos em oração. O Senhor vai mudar essa situação. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus dará o escape hoje. Quantos creem? Feche os teus olhos, fale com Deus. Onde você estiver nesse momento, um momento de angústia, um momento de tristeza, o Senhor está dizendo: eu te salvarei, eu te levantarei, eu tirarei você dessa situação. Eu te tomo pelas mãos e te faço caminhar direito. Senhor meu Pai, Senhor, sabemos que é muita opressão vindo sobre as empresas, sobre as famílias, até sobre a igreja, Pai. São muitas pressões, muitas opressões malignas têm se levantado em nossos dias. O inimigo tenta nos devorar, o inimigo tenta nos destruir, o inimigo tem um intento que venhamos nos render, venhamos nos desanimar. Mas Senhor, hoje nós invocamos o teu santo nome. Ajuda-me, Senhor. Ouça a minha oração. Quando clamo a ti, Senhor, não esconda o teu rosto. Ouça a oração do aflito. A oração, Pai, daquele que está em opressão. O Senhor nesta noite está te livrando. O Senhor está ouvindo a tua oração, o teu clamor. Comece a declarar vitória sobre a tua vida. Comece a declarar que o Senhor está te levantando. Não declare derrotas.
Não declare derrotas. Nós não somos derrotados até que venhamos confessar derrota. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer essa situação? Posso, porque Deus me fortalece. Foi isso que Davi declarou: eu, porém, invocarei o nome do Senhor, e Ele me salvará. É isso que você está fazendo esta noite, invocando o nome do Senhor, e Ele virá com salvação. Senhor, toma a causa do teu servo nas tuas mãos. Senhor, do aflito, do necessitado, do que está amedrontado. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu um espírito de coragem, para vencer, para orar e para determinar. Todo espírito maligno, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que tem se levantado contra os teus servos, contra a sua casa, contra os seus negócios, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, receba a bênção da paz, receba a bênção da saúde, a bênção da alegria, a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Quantos crentes